Lúcio Maciel, o meu Twitter, o meu GitHub, e eu sou de Porto Alegre, trabalho com desenvolvimento Android, exclusivamente com desenvolvimento Android há uns 4 anos, já quase 5 anos. Antes disso eu trabalhava com Linux, com C, com coisas que ninguém via, e aí eu resolvi mudar e vim para onde eu podia ver pessoas usando o que eu faço, e estou nessa área desde então, e é bem bacana. E, então, mais um pouquinho, eu trabalho nessa empresa aqui, WeHearted. Ela fica na Califórnia, mas eu moro aqui no Brasil mesmo, faço home office. Também sou desenvolvedor do Moambator Android, não sei se alguém usa aí. Um aplicativo de rastreamento de pacotes, é o que eu faço de hobby, tempo livre. Mas o meu trabalho mesmo é a WeHearted, é uma rede social de adolescentes, de fotos, imagens, e com um público muito focado em adolescentes e jovens adultos. Muito forte nos Estados Unidos. Mas eu vim hoje aqui para falar, né, não fique parado. Não, mas não é esse tipo de movimento da foto ali, na verdade é animações para levar seu app ao próximo nível. Só. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que eu devo animar num aplicativo? O que eu devo animar, ou por que eu devo usar animações? Então, o quê? Tudo. Tudo que faz sentido. Aquilo ali é um exagero, é muita coisa se mexendo na tela, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o usuário fica assustado, tudo se mexe. Não, a gente não precisa fazer o nosso aplicativo virar um circo. A gente tem que saber usar esse recurso com parcimônia e saber aonde aplicar as animações que tragam sentido, que tragam alguma utilidade para o aplicativo, que tem sentido de existir. Então, o que faz sentido? Quais são os tipos de animações que fazem sentido, que é bom a gente sempre utilizar nos aplicativos que elevam o nível do nosso aplicativo? Primeira coisa, são para transições suaves. Quando eu vou transicionar de um estado para o outro, de uma tela para outra, ou mesmo uma transição dentro de uma mesma tela, eu vou mudar o estado do aplicativo, eu vou adicionar alguma coisa na tela, eu vou remover alguma coisa da tela. A gente usa animações para que isso seja suave. Não seja algo que pule na frente, na cara do usuário, e ele fique, nossa, o que aconteceu aqui? Não, a gente faz um negócio suave para o usuário entender que está acontecendo uma transição de estado, uma mudança de estado, alguma coisa nesse sentido. Então aqui tem um exemplo, um aplicativo que eu trabalhei uns 2 anos atrás, eu acho que é o Sapos, ele não está mais assim. Mas tem um exemplo aqui de como foi a primeira versão implementada. O usuário clica no SAP, e de repente some o edit text ali, o sapinho ali que está do lado do botão, ele pula para o meio do botão. Tem um monte de coisas que acontecem assim bruscamente na cara do usuário, e que isso dá uma impressão ruim. E essa aqui foi a versão final. Vocês podem ver, inclusive, o checkbox ali do Facebook, ele é animado, ele faz uma transição entre o não selecionado e o selecionado. Quando o usuário clica no botão, o sapinho se mexe para o centro para fazer o loading. Depois faz um fade do edit text, o botão sobe. Então, o usuário tem uma transição muito mais suave, o usuário vê o que está acontecendo, não é aquele negócio assim, de repente, de um quadro para o outro mudou tudo na tela. Não, a gente faz de uma forma suave para o usuário entender o que está acontecendo e ter uma experiência melhor, uma experiência mais bacana com o aplicativo. Um outro exemplo aqui, por exemplo, eu cliquei no Search, a lista dos pacotes sai, a Action Bar diminui de tamanho, porque ela não tem mais aquela navegação dos pacotes. Então tem todo um pequeno cuidado, são pequenas coisas que trazem mais qualidade para o nosso aplicativo. Então, são coisas simples, não é nada que fica mexendo tudo na tela, que fica rodando para cá, roda para lá, faz um spin e não sei o quê. Não, são pequenas animações que ajudam
a dar um contexto para o usuário e a deixar o nosso aplicativo mais fluido e mais bonito, né? Um outro exemplo aqui, por exemplo, sempre que eu estou adicionando tags numa imagem aqui, sempre que eu vou adicionar ou remover alguma coisa de um container, de um layout ou de uma tela, eu devo fazer isso de forma animada. Vocês vão ver onde tem as tags lá, ó. Vocês viram que as tags antigas se mexeram para o lado, uma para baixo, e apareceram as duas novas. Elas não simplesmente apareceram e tudo mudou de lugar num quadro só. Não. Cada vez que a gente vai adicionar alguma coisa na tela ou remover da tela, a gente faz essa remoção com uma transição animada. A gente faz um fade out do que está saindo, por exemplo, ou um slide, e depois move tudo de volta para o seu respectivo lugar. Então, para deixar o negócio mais fluido. Certo? O que era mesmo que eu ia falar? Ah, sim, tem um botãozinho pulando ali na tela, né? A gente pode usar uma animação para chamar a atenção do usuário. Eu sei que a animação aqui está meio lenta por causa do projetor, mas o I de informação ali ele fica pulsando. Então, para chamar a atenção do usuário. Então, aqui tem um exemplo que a gente utilizou no aplicativo que eu trabalho, o eHearted, que o coração ele fica pulsando. Ele faz um pop, ele aparece e fica pulsando. Chamando o usuário, ó, aqui é a ação, aqui, é aqui que você tem que clicar. Certo? E essa simples animação, aumentou o engagement, aumentou o rate de usuários que clicam no botão em torno de 10%, mais ou menos. Então, a simples animação chamando o usuário para tocar o botão aumentou o número de cliques. Então, são coisas que ajudam a gente a melhorar o engagement do nosso aplicativo. Esse é um outro exemplo, é um aplicativo francês. Não sei se deu para perceber, mas ele está usando uma pequena animação para chamar a atenção. Aqui tem um close. Se não tem nada na tela, ele fica mostrando, ó, tem que clicar nesse botãozinho aqui para continuar. Então ele dá uma tremidinha para mostrar ao usuário, clique aqui, se você quer continuar, quer fazer a pesquisa, é um aplicativo para compra de passagens de trem, se você quer comprar um ticket, tem que clicar aqui no botãozinho. Um outro exemplo de chamar a atenção, essa é uma tela hipotética, quando o usuário faz um login falso, um login errado, o form inteiro treme. E vibra o telefone também, ele chama a atenção, ó, peraí, alguma coisa errada aconteceu aqui. Então, são pequenas animações que chamam a atenção do usuário, ou para ele interagir com alguma coisa, ou para mostrar alguma condição de erro, algum problema. Então, são pequenos detalhes que a gente usa para... Outro tipo de animação que a gente pode usar é para guiar o usuário, ou dar contexto, manter contexto para o usuário. Continuando o exemplo que eu mostrei antes, quando o usuário clica no coração, no heart, ele gostou da imagem, o botão vem para o lado e surge a nova ação, que é a ação seguinte que o usuário tem que fazer. Que a gente gostaria que o usuário fizesse, que é adicionar isso a uma coleção. Então, isso chama a atenção do usuário. Ele clicou no botão, ele veio para o lado e apareceu um outro. Isso aqui deve ser o próximo passo. E isso aqui também aumentou o nosso rate de imagens adicionadas a collections, a coleções. Esse simples passo de guiar o usuário para a nossa próxima ação dentro do aplicativo. Um outro exemplo que é bem bacana de manter o contexto é quando o usuário está digitando num formulário, por exemplo, eu movo o label do Edit Text para um labelzinho em cima. Então o usuário consegue... o que era mesmo? Eu estava digitando, atendi o telefone, e quando eu voltei... o que era esse campo mesmo que eu estava preenchendo? Ele vai fazer aquela pequena transição bonitinha ali e vai ajudar o usuário a manter o contexto. Vai estar sempre lá, ó. Eu estava digitando o endereço, eu estava digitando o nome da prima, da tia, da minha mãe, sei lá. Então, são coisas que ajudam a manter o contexto do usuário ou a guiar o usuário no que ele deve fazer. Feedback. Todo desenvolvedor Android sabe que é muito importante passar feedback para o usuário. Feedback de toque. Quando o usuário toca em alguma coisa, a gente tem que dar um feedback, mostrar para o usuário que ele tocou em um botão, que ele... enfim, que a gente vai fazer alguma coisa, ou que a gente fez alguma ação, o usuário clicou em
adicionar a uma coleção. A gente tem que dar um feedback, sim, a gente fez isso para você. Senão ele não vai saber o que aconteceu. Ou quando ele toca em algum botão, alguma coisa, ele não reage de nenhuma maneira, ele não sabe se está funcionando ou não. Então, alguns pequenos exemplos de feedback. Esse exemplo aqui eu acho que vai ficar difícil de ver aqui no telão, mas a cor do texto, do follow para o following, ele transiciona do preto para o rosa de uma maneira animada, ele não muda simplesmente de uma cor, ele vai mudando, em 300 milissegundos ele vai transicionando essa cor para a próxima. Então é um pequeno detalhezinho, não custa nada fazer, mas dá um efeito bacana. Aqui no caso, quando o usuário clica no curtir, o coraçãozinho dá uma batidinha e muda de cor para mostrar para ele, sim, a gente fez a ação, a gente curtiu, você curtiu esse post. Então é um tipo de feedback para o usuário que ele, a gente fez a ação que você requisitou. Outro, aqui é um exemplo de toque, é bem sutil. Quando o usuário clica no thumbnail ali, ele encolhe, ele sente a pressão do dedo, ele vai para trás e depois ele volta. Então, em vez de usar um selector de troca de cor, aquele comum de um botão, não, ele sente a pressão do dedo, ele dá uma encolhida e depois volta. Nesse caso é para fazer o reload daquelas imagens lá no fundo, então também é um pequeno detalhe, em vez de usar uma cor, a gente faz a interface interagir com o toque mesmo, sentir o toque, que é uma das coisas que o Material Design hoje fala, que é interagir com o material, né? Então, o cara pressiona o botão e ele reage a essa pressão. Um outro exemplo bacana aqui é uma régua de horários. Quando o usuário toca na régua, o horário e o dia, ele faz Vamos aparecer de novo. Ele faz um pequeno zoom para mostrar, você está mudando isso aqui, esse horário está mudando aqui, então ele faz uma pequena aproximação para mostrar para o usuário, dar um feedback do que ele está mexendo, no que ele está mexendo e o horário que está mudando. E um outro bem bacana é esse aqui, para fazer Ficou meio cortado, mas é um feedback de que a gente fez ação. A gente fez o heart da imagem, a gente gostou da imagem, então ele preenche o coração, anima o coração de uma forma divertida. E depois, se o usuário dá um unheart, ele dislike, né, não gosta mais da imagem, ele desfaz o coração. Então é um jeito de passar um feedback mais divertido para o usuário, em vez de mostrar simplesmente um toast na tela, que é aquele negócio meio tosco, feio, né? Então é um negócio que agrega bastante valor no aplicativo. Mas eu já estou falando aqui, mostrando um monte de exemplos, e eu sei que tem um monte de desenvolvedor aqui, então eu acho que tem gente que quer ver um pouco de código. Então vou mostrar alguns exemplos de como fazer e algumas dicas de como usar animações. O primeiro exemplo é bem simples, é o Animation Drawable. O que é um Animation Drawable? É um jeito do Android de se usar um GIF animado. O Android não tem suporte a GIF. Existem algumas bibliotecas externas que dão suporte a GIFs animados, mas às vezes a gente precisa de alguma coisa simples. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que tem uma animaçãozinha que é o Flecha, é o nome desse bonequinho, caminhando. Então, como é que eu poderia fazer isso no Android? Então, é simples. Eu usei o tal do Animation Drawable. É um XML onde eu seto várias imagens, uma imagem após a outra, e quanto tempo cada imagem dura. Então, é exatamente o funcionamento de um GIF animado, só que é uma animação quadro a quadro. Eu tenho várias imagens, aqui eu só mostrei 3, mas na verdade são 7 imagens, se não me engano, essa animação, 7 passos, e ele fica trocando essas imagens a cada 150 milissegundos. Então, às vezes, para algum progress bar, algum loading customizado, a pessoa quer usar o mesmo loading que usa no website, alguma coisa assim, às vezes pode ser uma solução simples usar esse tipo de animação. Layout Transitions. Esse aqui é um ponto-chave, eu acho, que todo desenvolvedor Android tem que utilizar e tem que saber utilizar. O que é um Layout Transition? Um Layout Transition é exatamente isso aqui que eu vou fazer agora. Está meio lento, mas vocês viram que o texto veio para baixo e apareceu o código, certo?
Então, essa transição de quando eu estou adicionando alguma coisa na tela, eu estou adicionando um elemento na tela, eu animo a transição do texto que estava em cima para o lugar dele embaixo e um fade-in do novo código. Isso é um layout transition, estou fazendo uma transição no layout. Então, esse layout, esse código que está aí na tela, é exatamente essa tela que vocês estão vendo agora. Então, eu tenho um linear layout. O primeiro text view é o text view que contém o código, esse código que está aparecendo aí. E o segundo text view é o título, Layout Transitions. Mas como fazer para quando eu mostrar o código, ele fazer essa animação? Bom, o Android tem que prover isso de forma automática. É só a gente adicionar um pequeno atributo no nosso XML, que é o Android Animate Layout Changes. Adicionando esse atributo, no momento que eu seto a visibilidade do meu código para visible, antes ele estava gone, quando eu seto para visible, o próprio sistema, o próprio framework vai fazer essa transição automaticamente para mim. Ele vai mover o título para o seu lugar final, embaixo, e vai fazer um fade-in do texto. Então, sempre que você vai mostrar alguma coisa ou esconder alguma coisa na interface que vá acarretar em mudança de layout, Animate Layout Changes. O Android vai animar isso automaticamente para você. Então, eu vou adicionar um novo botão na tela e esse novo botão fica entre dois botões. Animate Layout Changes, ele vai abrir um espaço entre os dois botões e fazer um fade-in do novo botão, em vez de simplesmente jogar o botão na tela. Então, é um negócio bem simples, só que ele é opt-in, ele não vem por default. Então, eu sempre, a maioria das vezes, habilito ele quando eu não vou fazer uma animação manual, habilito esse cara. Touch Feedback. Bom, já falei antes, todo mundo sabe que a gente tem que ter feedback de touch, mas aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho o Touch Me, que é o normal, selector normal, uma cor para outra. O Touch Me Softly, que ele faz uma transição entre os dois estados. E o Touch Me Ripple, que é o novo Ripple. Então, o Touch Me, ele muda uma cor, volta. O Touch Me Softly, ele transiciona entre os estados. E o Ripple, aquele novo efeito, Material Design, API 21, que ele faz parece um toque na água, ele faz um... Ok, bacana. Mas como é que eu faço o Touch Me Softly? É bem simples. A gente tem o nosso selector aqui, eu tenho dois estados no caso, eu tenho o State Pressed, que eu tenho minha cor... Opa, é para ser pink, não ping. Ok. Meu rosa, e o normal é o Gray Dark. E eu tenho duas tags ali em cima, que é o Enter Fade Duration e Exit Fade Duration. Com essas duas tags, quando o usuário clicar no meu botão, o Android vai fazer uma transição, vai fazer um fade-in e um fade-out entre os dois estados do selector. Então ele faz uma transição animada entre uma cor e a outra e depois volta. Dá um efeito bem bacana, o botão fica mais suave, ele não muda de cor de uma hora para outra, ele faz uma transição. É bem bacana, eu uso isso bastante em todos os aplicativos. E, de novo, é só um atributo no XML, não requer código nenhum. E o Ripple é do Lollipop, é um XML também, ele tem várias opções. É bom olhar na documentação oficial, ele tem muita coisa que dá para fazer com ele. Ele pode deixar um bound, por exemplo, onde ele vai se expandir e tem limites, por exemplo, de um retângulo. Ou ele pode não ter limites, ele se expande, inclusive por cima de outras views, não só a view que você tocou. Então ele tem várias coisas bem bacanas. A gente só tem que tomar cuidado que ele é só para a versão 21, então tem que ter pelo menos dois selectors, um selector normal para o Android até a versão 20, até o KitKat, e um com o mesmo nome, e um no diretório V21 com o Ripple. Você não pode dar crash no aplicativo, porque nas versões antigas ele não vai rodar e vai dar crash. Então tem que tomar bastante cuidado. E as Activity Transitions, isso aqui é bem bacana. Aquele efeito legal que o cara transiciona de uma tela para outra. Uma imagem sai de uma tela e vai para outra. Antigamente, até o KitKat, isso
precisava de uma tonelada de código, um caminhão de código. A gente precisava salvar todas as informações da view, posição, tamanho dela, passar essa informação para a próxima activity, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho meu view info ali, eu tenho esquerda, direita, esquerda, topo, largura e altura. Eu salvo isso, passo o cachorrinho que eu estou passando, passo a informação da posição. Nessa próxima tela, o layout dela é esse, ele tem um image view de um lado e um text view do outro. Então, antes de mostrar isso na tela, eu recupero, quando eu inicio a segunda activity, eu recupero essas informações, calculo a posição original do cachorro, onde ele estava na tela anterior, o delta dessa posição. Então, tem aqui o delta de posição, o delta de tamanho. E aí eu rodo minha animação de entrada. Primeiro eu configuro aqui, eu seto a imagem, eu seto ela para o scaling da tela anterior, eu seto ela para a posição da tela anterior. E aí, finalmente, eu vou lá e vou poder animar a minha imagem para o Scale 1 original, que é ela ali no cantinho, para a posição original, Translation XY0, que é o original dela no cantinho ali, e depois eu faço a animação do texto subindo. Então, é um monte de código. É boilerplate, isso aqui é só copiar e colar, basicamente, e trabalhar um pouco, mas é um monte de código que tem que se escrever. Isso até o KitKat. A partir do L, do Lollipop, o Android tem suporte a isso nativamente. Então, ficou bem mais simples. Ainda tem um pouco de configuração que a gente tem que fazer, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um nome, um transition name para a view que vai transicionar de uma tela para outra. Aqui eu estou dando o nome do meu cachorrinho. E no meu onClickListener aqui, o que eu faço? Eu passo qual cachorro que eu estou mandando para outra tela, para saber lá na outra tela, né, as informações dele. E aí eu tenho aqui um Activity Options, Make Scene Transition Animation. E eu passo a view, qual imagem, qual view que eu estou compartilhando entre uma tela e a outra. Que no meu caso, o view aqui é o image view do doguinho, certo? E inicio essa activity. Lá do outro lado, eu tenho configurado o meu... deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver que ele tem um nome aqui, é View e o Photo Hero. O que é isso? É um shared element, um nome compartilhado entre as duas telas. Lá na outra tela, essa minha view vai ter esse nome. Então, o sistema sabe como mover essa view de uma activity para a posição dela na outra activity, automaticamente, sem precisar todo aquele monte de código. E aqui eu só faço uma animação custom. Quando acaba essa transição, eu movo o meu texto de baixo para cima, que nem eu fiz na outra transição. Então, o mesmo texto ali. É bem menos código. E na volta, é só apertar um back que o próprio sistema vai fazer a animação de volta, sem precisar de código nenhum. No outro caso, na versão anterior, eu tinha que fazer a animação de volta de novo, que eu não mostrei aqui no exemplo, mas eu tenho que fazer a mesma animação no sentido inverso, com código. E agora, com o Lollipop, não é necessário. Então, é bem simples de fazer e dá para fazer coisas bem bacanas, dá para fazer coisas bem complexas, dá para se compartilhar mais de uma view ao mesmo tempo, mais de uma view em uma transição de tela. Então, são coisas bem bacanas. E outra coisa que eu acho muito divertido, que pouca gente usa, é o Transition Manager. Imagina que eu tenho uma tela de login, de register e login hipotética, tem dois botões. O que normalmente acontece quando o usuário clica no botão register ou no botão login? Normalmente a gente abre uma nova activity com as opções, certo? E se a gente fizesse algo que se transformasse? Por exemplo, eu clico no register, ele se transforma num formulário, o botão se transforma. E pode esconder. Clico no login, ele vai se transformar, um morphing button, ele se transforma em um formulário. Certo? Para fazer isso aqui, é algo bem simples, a gente não precisa de quase nada de código. Esse é o layout dessa tela. Eu tenho um linear layout principal, que é aquela parte cinza, e cada botão de register e de login, na verdade, é um linear layout também, onde ele tem o título, register, e embaixo login, e os edit texts, e o outro botão que aparece depois. E esses edit texts e o botão estão escondidos, eles estão com visibility gone, eles não estão aparecendo. Nos dois casos, no login e no register. Quando o usuário clica no register form,
no que é o botão de register, o que a gente faz? A gente avisa o Transition Manager, que é um framework do Android, para começar um Begin Delayed Transition, ou seja, ele vai salvar o estado da tela, daquele container, do container de registro. Aí eu vou setar a visibilidade de todos os edit texts e do botão, certo? E o sistema vai automaticamente animar entre esses dois estados, entre o form inteiro aparecendo, entre só o botão aparecendo e o form inteiro aparecendo. Então eu estou fazendo uma animação, o Begin Delete Transition, o que ele faz? Ele salva o estado atual, você muda algumas coisas na tela e o framework anima essa transição para você. Oi? Oi? Não, aquilo ali é só, tipo, o primeiro código é o que eu faço quando eu estou mostrando, é o on-click quando eu clico para mostrar, e o segundo é para esconder. Tipo, é uma função, o primeiro faz parte de uma função, o segundo faz parte de outra função. Não precisa, o próprio framework sabe, porque quando ele retornar do método, ele vai continuar fazendo o tratamento da UI, e aí vai rodar essa animação. Certo? Mas a gente pode fazer algumas coisas mais bacanas com isso aqui. A gente pode fazer coisas custom. A gente pode customizar isso também. Aqui ficou um pouco lento, mas o que ele faz? Ele faz um pop-in e um pop-out de cada view. Então ele dá mais vida à tela. Depois eu ponho um vídeo no YouTube e fica melhor de ver. Mas só para mostrar um pouco, não vou me demorar muito aqui. O que eu estou fazendo aqui? No Lollipop agora ele tem umas coisas bem bacanas que eu posso setar um tipo de propagação, ou seja, ele vai animar os itens. Aqui no meu caso um Circular Propagation, então de um ponto central ele vai expandindo e vai dando um delay entre cada animação, conforme ele vai se afastando de um epicentro. O que é um epicentro? Algum ponto na tela, que aqui no meu caso eu estou calculando como o topo da tela. Então ele vai animando de cima para baixo, um por vez. Então ele faz um delay indo de cada animação. Eu inicio minha animação aqui. Eu uso um custom. O que é um transition? Ele tem uma função que é capture start values, ou seja, isso aqui ele chama para pegar os dados iniciais das views, tamanho, posição, cor, o que essa transição for animar, né? No meu caso é visibilidade. Um capture end values, que ele vai capturar o framework chama essa função antes de animar para pegar o resultado final. E um create animator para criar o animator mesmo, a animação em si. Aqui requer código, claro, para customizar. No meu caso aqui, eu usei uma custom transition, já que é visibility, eu só tenho que criar dois animadores, um appear e um disappear, que ele me avisa, ó, essa view está aparecendo, essa view está desaparecendo. Me dá a animação para essa view. E no meu caso aqui é bem simples, eu seto, por exemplo, no onAppear, quando ela vai aparecer, eu seto o scale dela, o tamanho dela para 0, e eu animo ele para o tamanho 1, para o tamanho real dela. Só isso. E aí o resto, o framework faz toda aquela questão de fazer o delay entre cada um, ordenação, coisa, o framework faz tudo para mim. Eu só criei o tipo de animação que eu quero usar, né? Então, dá para fazer coisas bem bacanas com isso. Suporte a partir do KitKat. Tem uma biblioteca de backport a partir da API 14. E tem algumas coisas novas só do Lollipop que ainda não foram feito backport, mas eu acredito que logo vai ter. Então dá para se usar em bastante aplicativos.